Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula de Zoologia de Vertebrados. Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o grupo dos mamíferos, fazendo uma caracterização do grupo e apresentando um pouco sobre a sua diversidade. Existem aproximadamente 5.500 espécies de mamíferos viventes, distribuídas em 28 ordens e 153 famílias. A classe mamália é subdividida em duas subclasses: Prototéria, que representa os monotremados, Téria, com duas infraclasses: os Metatéria, que são os marsupiais, e os Eutéria, que são os placentários. Os mamíferos existem em todos os continentes e oceanos, e a maior diversidade está concentrada na região tropical, em especial na região amazônica, que é a região mais diversificada, e especialmente aqui nessa região da Cordilheira dos Andes. Então, nessa imagem, vocês podem observar o número de mamíferos terrestres, em vermelho, e o número de mamíferos aquáticos ou marinhos, em azul. Então, considerando no geral, a diversidade global de mamíferos está muito mais concentrada nessas regiões intertropicais, especialmente aqui na região amazônica. Os primeiros mamíferos eram animais muito pequenos, semelhantes a musaranhos, eram insetívoros e apresentavam uma dentição bastante basal em relação aos demais mamíferos atuais. Provavelmente eram solitários e apresentavam um hábito noturno, um comportamento noturno. Apresentavam uma oclusão total de dentes e também grandes lobos olfativos indicavam o desenvolvimento de um olfato mais apurado. Apresentavam glândulas mamárias, muito provavelmente sem mamilos. A lactação é um aspecto muito importante na evolução dos mamíferos. As glândulas mamárias são muito semelhantes às glândulas sebáceas que estão associadas aos pelos. Existem diversas hipóteses que explicam o surgimento da lactação dentro do grupo, e aqui eu vou apontar duas principais. A hipótese 1 sugere que, originalmente, essas glândulas secretavam feromônios sinalizadores aos filhotes. A segunda hipótese sugere que as glândulas mamárias secretavam algumas proteínas com propriedades antimicrobianas e tinha uma função de preservação desse ovo. Então, eles protegiam o ovo, derramando uma quantidade aí suficiente de substâncias antimicrobianas para evitar o crescimento de bactérias e fungos, por exemplo. Então, quais seriam as vantagens evolutivas da produção desse protoleite? Inicialmente, permitiria a produção de descendentes sem depender da variação sazonal da produção de alimentos. Isso quer dizer, então, que as fêmeas conseguem gerar mais descendentes de maneira mais autônoma, sem depender da oferta de recursos que são oferecidos aleatoriamente. Então, existe um efeito sazonal da oferta de recursos que poderia influenciar na produção de filhotes. E essa amamentação por si só já garantiria um maior sucesso reprodutivo. Além disso, no caso a amamentação, tornaria a viviparidade menos extenuante para as fêmeas, uma vez que os filhotes podem nascer menos desenvolvidos e completar o seu desenvolvimento extraútero. A amamentação está associada com o surgimento de outras novidades evolutivas dentro da evolução de mamíferos. Por exemplo, a presença de um palato ósseo secundário e um palato mole que vai permitir que o animal consiga mamar e respirar ao mesmo tempo. Nos indivíduos adultos, é possível, por exemplo, manipular o alimento enquanto o animal está respirando. Nos humanos adultos, esse bloqueio mais caudal do palato mole ele é perdido. Isso significa que os adultos têm maior chance de engasgar enquanto se alimentam. A amamentação também vem acompanhada de uma musculatura facial mais elaborada, que permite não só a amamentação em si, mas secundariamente a formação de expressões faciais importantes na comunicação entre os mamíferos. E aqui nós temos as três principais linhagens de mamíferos atuais, incluindo os monotremados, os marsupiais e os eutéria. E é interessante aqui só fazer uma consideração que houve uma grande irradiação destes três grupos, em especial dos marsupiais e dos eutérios, aqui no Cenozoico, que corresponde, ou que pelo menos coincide com a extinção dos dinossauros. Então existe uma hipótese de que essa irradiação dos mamíferos ela está associada com a extinção dos dinossauros, uma vez que os nichos ecológicos ficaram disponíveis para esses grupos aqui. Vamos começar a falar da subclasse Prototéria, que são os monotremados, começando com a ordem Monotremata, que são os ornitorrincos e ecdinas. São espécies que ocorrem apenas na Austrália. O fóssil mais antigo já registrado ele data do Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos.
ocorreu na Austrália, a espécie se chama Steropodon gaumani. São espécies ovíparas, mas os filhotes são amamentados pela mãe e elas podem colocar entre 1 e 5 ovos, mas em média colocam normalmente 3 ovos. Apresentam como uma principal característica um bico coriáceo que é coberto por eletroreceptores que têm a função de detectar campos magnéticos de presas que são invertebradas. Apresentam uma redução drástica da dentição. As équinas, por exemplo, não têm dentes e os ornitorrincos já apresentam dentes molariformes vestigiais somente quando são jovens. Apresentam também ossos epipúbicos em ambos os sexos e costelas cervicais. As fêmeas apresentam 2 úteros que são separados e que entram aqui num sino urogenital. Somente o ovário esquerdo é funcional nos ornitorrincos. Nas équinas, os 2 são funcionais. Apresenta uma glândula de casca no oviduto. O pênis dos machos é ligado à parede ventral da cloaca e ele não apresenta báculo, que é o osso associado ao órgão intromitente, o pênis. As fêmeas de équina desenvolvem temporariamente uma estrutura com formato de bolsa para incubar e proteger os filhotes, mas os ornitorrincos nunca conseguem desenvolver essa estrutura. Apresentam glândulas mamárias desprovidas de mamilos e os jovens sugam leite de 2 lóbulos da bolsa das équinas e de pelos abdominais nos ornitorrincos. Essa é a distribuição tanto das équinas quanto dos ornitorrincos. No grupo das équinas, nós temos aqui a família Tachyglossidae com 5 espécies e apresenta essa distribuição mais ampla, já que nos ornitorrincos da família Ornitorrynchidae, somente uma única espécie e ocorre predominantemente aqui na região leste da Austrália e nessa ilha mais ao sul do país, que é a ilha, acho que se não me engano, uma ilha chamada Canguru. Vamos falar um pouquinho sobre a família Tachyglossidae, que é a família das équinas. Apresenta 2 gêneros e 5 espécies. Ambos gêneros representam espécies terrestres e semifossoriais. Aqui temos o Tachyglossus aculeatus, que é a équina de bico curto, que é uma espécie mimecófaga que pode ter entre 2,5 kg a 6 kg. Zaglossus bruigni é a équina de bico longo, é um insetívoro que pesa entre 5 e 16 kg. O corpo é coberto por pelos e espinhos. Então tem uma convergência muito grande com outros grupos de mamíferos. A gente vai ver que a convergência evolutiva é muito comum em grupos que se divergem, que se irradiam muito rapidamente. Apresentam braços bastante poderosos e adaptados para a escavação. As glândulas salivares sublinguais são grandes. A língua é comprida, que pode se estender até 18 centímetros da boca. Apresentam também placa de espinhos cornificados na superfície dorsal da língua e do palato. A família Ornitorrynchidae, que é a família dos ornitorrincos, são animais essencialmente noturnos, apresenta um único gênero e uma espécie, portanto o gênero é monotípico, são animais que apresentam hábitos semiaquáticos e dulcícolas. A espécie Ornitorhynchus anaticus, ela pode pesar entre meio quilo a 2 kg, apresenta uma pelagem densa e aveludada, apresentam também espinhos nos membros pelvinos associados a glândulas de veneno. Os pés apresentam membranas interdigitais e as unhas são utilizadas para escavação. Também apresentam dentes que são substituídos por placas córneas. A língua, nesse caso, era utilizada na mastigação. Alimentam-se de plantas aquáticas, crustáceos, larvas de insetos, gastrópodes, além de outros invertebrados. E vivem em tocas escavadas próximas a cursos d'água. Aqui vocês podem observar o esporão ou espinho, que está localizado no membro posterior e está associado aqui à glândula de veneno. Essas esporas podem ser utilizadas tanto para defesa contra predadores, mas também por disputa por território. Vamos deixar os monotremados de lado e agora a gente vai avançar e falar sobre os Metatheria, os marsupiais. São conhecidas cerca de 280 espécies, distribuídas em 18 famílias e 7 ordens. Ocorrem nas regiões neotropical, neártica e Australásia. Apresentam molares tribosfênicos, que foi uma novidade evolutiva muito importante que agora permitiu que estes animais conseguissem utilizar uma variedade maior de alimentos. Esse tipo de dente tem a mesma função de um pilão, então eles conseguem, além de triturar, cortar, eles conseguem amassar. Então tem uma funcionalidade muito maior, então garante maior eficiência na alimentação. São animais vivíparos que apresentam abertura genital e anal separadas, apresentam uma cintura escapular simplificada. Estes animais já apresentam mamilos, diferente da condição dos monotremados, apresentam testículos descendentes nos machos e uma cóclea espiralada. O padrão de dentição mais básico desse grupo se dá da seguinte maneira.
Eles apresentam 5 incisivos na maxila superior e 4 na maxila inferior. Apresentam um canino na maxila superior e 1 na maxila inferior. E 3 pré-molares e 4 molares na maxila superior e inferior, respectivamente. Também apresentam dentes caninos e pré-molares frequentemente incisiformes. A gestação desse grupo é bastante curta e o marsúpio, que também é chamado de bolsa, ocorre em metade das espécies. Os úteros são separados e as fêmeas apresentam 2 vaginas. As vaginas são laterais e fusionadas cranialmente. Apresentam um canal pseudovaginal medial que forma-se no primeiro parto, importante para a saída do filhote. No macho, o pênis é bifurcado e não apresenta báculo. Os filhotes apresentam cloaca, mas os adultos normalmente possuem 2 aberturas, uma urogenital e a outra anal. E poucos bandicoots apresentam uma placenta similar à dos eutérios. A placentação é do tipo corium vitelínica, não muito vascularizada na maior parte dos casos. Os filhotes apresentam uma musculatura peitoral bem desenvolvida e a grande maioria das espécies possui bolsa nas fêmeas, embora muito raramente a gente consiga observar nos machos. Apresentam formas dos pés bastante diversificadas, especializadas para vários tipos de locomoção, e os ossos epipúbicos se estendem do pubis nos 2 sexos. 50% dos marsupiais apresentam marsúpio. Dentro da bolsa estão os mamilos, que variam em número entre 2 e 27, e essa variação também depende da espécie. O período de gestação é curto, que varia entre 8 e 43 dias. Os filhotes apresentam um desenvolvimento mínimo, nascem cegos, sem pelos, pequenos, os órgãos internos não completamente formados, e são capazes, mesmo assim, de percorrer o caminho da vulva até o marsúpio. O período do marsúpio é bem maior do que o período de gestação, que pode levar cerca de 10 meses nos cangurus. O fóssil mais antigo dos marsupiais ele data de cerca de 125 milhões de anos e foi encontrado na China. Aparentemente, o surgimento dos marsupiais se deu na América do Norte e houve uma movimentação para a América do Sul e Austrália via Antártica, que ocorreu no final do Cretáceo e início do Terciário. Houve uma grande radiação na Austrália, especialmente no Cenozoico, e posteriormente houve uma grande radiação na Austrália, em especial no Cenozoico, e atualmente existem cerca de 15 famílias e 64 gêneros atuais. E vamos lembrar que muitos grupos foram extintos durante a evolução dos marsupiais. Exemplos de marsupiais sul-americanos: o gambá, Didelphis albiventris, a cuíca verdadeira, Philander opossum, a cuíca lanosa, Caluromys lanatus e a cuíca de 3 listras, Monodelphis americana. Alguns exemplos de marsupiais australianos: o canguru cinza, Macropus giganteus, o diabo da Tasmânia, Sarcophilus laniarius, o wombat, que é o Wombatus ursinus, o koala, que é um Phascolarctos cinereus, o tigre da Tasmânia, o Thylacinus cynocephalus, e a topeira marsupial, Notorictis typhlops. Na filogenia dos marsupiais, a gente consegue reconhecer 2 coortes principais. A coorte Ameridelphia, que representam aquelas ordens que ocorrem predominantemente na América do Sul, e a coorte Australidelphia, que são as ordens que ocorrem predominantemente na região da Austrália. E essa próxima figura mostra para a gente a representatividade de cada uma dessas 7 ordens que compõem o grupo dos marsupiais. Destacando aqui o grupo dos Didelphimorphia, que são os marsupiais mais representativos da América do Sul, e os Diprotodontia, que são os marsupiais mais representativos da Austrália, incluindo aqui os cangurus. O grupo dos Didelphimorphia são representados pelos gambás. Em terceiro lugar, a ordem mais diversificada é a ordem dos Dasyuromorphia, representada pelos Dalceurídeos. A terceira e última infraclasse, os Eutheria, são os placentários, representa a maior parte da diversidade dos mamíferos atuais. São conhecidas cerca de 4.400 espécies que estão distribuídas em 19 ordens e 115 famílias. Os primeiros fósseis datam do Cretáceo, eram animais muito pequenos, com crânio mais alongado e um focinho estreito, e aparentemente surgiram na Ásia, na região da Mongólia. Lembre-se da árvore de sinapsídeos, de novo aqui mostrando as principais linhagens mais basais, desde os Pelicossauria até os terapsídeos não sinodontes e sinodontes, até a gente chegar no grupo dos Mammalia propriamente ditos. Vamos lembrar que no grupo dos placentários, essa placentação é do tipo Corium allantoidea, ela é bastante vascularizada e bem desenvolvida.
apresenta muitas camadas placentárias, existe uma redução da camada corium-vitelínica, que é desenvolvida nos marsupiais. Há também aqui agora uma redução do saco vitelínico e há uma grande abertura na parte inferior da bacia que vai permitir o nascimento de filhotes de porte um pouco maior e bem desenvolvidos. E esse grupo não apresenta os ossos epipúbicos. Aqui eu quero somente apresentar algumas diferenças da osteologia craniana entre os marsupiais e os eutérios. Então eu vou indicar apenas algumas dessas diferenças. Por exemplo, os ossos nasais são mais alargados em forma de diamante nos marsupiais, enquanto que nos eutérios os ossos nasais são mais retangulares. Existem 5 incisivos superiores e 4 inferiores nos marsupiais, enquanto que nos eutérios existem 3 incisivos superiores e 3 inferiores. Existe uma bula auditiva nos eutérios que está associada aí com o ouvido médio e o ouvido interno, tá? E, finalmente, os marsupiais apresentam um ângulo inflectado na região aqui do dentário e os eutérios não apresentam esse ângulo inflectado na região aqui do dentário, que vai formar a mandíbula. A filogenia dos placentários é bastante complicada. Vocês vão perceber que existem diversas propostas de classificação e diversas filogenias cujas topologias são bastante contrastantes. Existem filogenias que usam dados moleculares e outras que usam dados morfológicos e que vão apresentar topologias muito distintas. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão sobre as posições filogenéticas desses grupos, mas aqui eu quero simplesmente apresentar um pouco da diversidade do grupo e falar um pouco sobre a biologia em alguns casos. A filogenia molecular ela trouxe para a gente várias hipóteses bastante interessantes. Nesse caso, a gente consegue reconhecer 4 superordens dentro dos placentários. Por exemplo, aqui os Afrotheria, os Xenarthra, os Euarchontoglires e os Lauraseltheria. Nós vamos começar a falar da antiga ordem Xenarthra, que também já foi designada como edentata, porque incluía alguns animais que não apresentavam dentes. Hoje, Xenarthra foi elevada ao nível de superordem e inclui 2 ordens, as ordens Pilosa, que são as preguiças e os tamanduás, e a ordem Cingulata, que são os tatus e os gliptodontes. Atualmente, Xenarthra apresenta 4 famílias e aproximadamente 30 espécies. Apresentam articulações nas vértebras lombares como extras e gapófises, daí o nome Xenarthria, que significa uma articulação estranha. Apresentam também taxas metabólicas mais baixas, uma vez que suas dietas são de baixo conteúdo calórico, se alimentam de folhas, no caso das preguiças, e de insetos, no caso dos tamanduás. Especificamente nos tamanduás, os dentes não apresentam esmalte, somente dentina e cemento. Talvez por essa razão, estes animais só consomem tecidos vegetais mais moles, como brotos e folhas mais jovens. Para ficar um pouco mais claro aqui, nós temos a superordem Xenarthra, com essas 2 ordens principais, a ordem Cingulata, que inclui os tatus e os gliptodontes, e a ordem Pilosa, com as 2 subordens Folívora, que são as preguiças, e a subordem Vermilíngua, que são os tamanduás. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a subordem folívora, que são as preguiças. Existem 2 famílias atuais, os Megalonychidae, que são as preguiças de 2 dedos, do gênero Colepus, e a família Bradypodidae, que são as preguiças de 3 dedos, do gênero Bradypus, ou Bradipus. São animais que apresentam temperatura corporal e taxas metabólicas mais baixas, cerca de 40% e 45% daquilo que seria esperado para esse grupo de animais com esse porte. Conseguem regular a temperatura entrando e saindo das sombras, são bastante adaptados ao hábito arborícola e apresentam um estômago com uma câmara especial para a digestão de celulose nas preguiças. Pelo menos 6 famílias extintas de preguiças gigantes ocorreram nas Américas, como o Megatherium, que tinha cerca de 4 toneladas e 6 metros de altura. Dentro da subordem Vermilíngua, que representa os tamanduás, existem 2 famílias Myrmecophagidae, incluindo aí 2 gêneros Myrmecófaga e tamanduá, e a família Cyclopedidae, com um único gênero Cyclops, como os tamanduaí. Andam com o lado das patas dianteiras por causa das garras, a língua é comprida, tubular e espinhosa, conseguem projetar a língua cerca de 60 centímetros para fora da boca. Inclusive, podem lançar a língua até 150 vezes por minuto. Apresentam glândulas salivares enormes e também uma capacidade de detectar presas por olfato. E também apresentam uma taxa metabólica mais baixa. Dormem entre 14 e 15 horas por dia.
O tamanduá tem cauda prênsil e Cyclopes é arborícola. O crânio é alongado e fino, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, e apresenta uma adaptação à dieta mirmecofágica. A ordem Cingulata inclui hoje apenas uma única família, a família das Hipódidae. São animais terrestres, semifossoriais, podendo ser onívoros, insetívoros ou mirmecófagos. São os únicos mamíferos viventes com armadura de ossos dérmicos coberto por tecido cornificado. Apresentam garras fortes para escavação. Os membros anteriores apresentam entre 3 e 5 dígitos e os posteriores com 5 dígitos. A família Glyptodontidae se originou na América do Sul e se espalhou para as Américas Central e do Norte através da formação do Istmo do Panamá durante o Mioceno. Muito provavelmente conviveram com grupos humanos pré-históricos, tendo se extinguido há cerca de 10 mil anos durante o término da última era glacial, juntamente com um grande número de outras espécies da megafauna pleistocênica. Então, aqui vocês conseguem ver assim, as dimensões corporais deste animal em comparação com uma pessoa adulta, né? Então realmente eram animais muito grandes e conviveram com grupos humanos pré-históricos. A Afrotheria é uma superordem que é frequentemente recuperada em análises filogenéticas que utilizam dados moleculares. Ela inclui animais que vivem na África ou que pelo menos têm uma origem africana, e hoje é representada pelas ordens Afrosoricida, Macrocelidae, Tubulidentata, Proboscidae, Iracoidae e Sirenia. Dentro de Afrotheria, existe uma linhagem de animais que representaria uma condição insetívora, um modelo de mamífero primitivo. Eles apresentam uma condição generalizada de dentes mais pontiagudos com pouca especialização. Tradicionalmente, era reconhecida uma ordem chamada insetívora, que hoje, de acordo com as análises moleculares, os seus representantes foram desmembrados em diversas outras ordens. E aqui estou indicando que estes representantes de insetívora, hoje, podem estar incluídos dentro de Afrosoricida, dentro de Macrocelidae e Eulipotifla. Esse padrão mais basal de dentição dos insetívoros teria dado origem a diversos outros padrões um pouco mais especializados. Quando se compara, por exemplo, o tubo digestivo dos insetívoros em relação aos carnívoros e aos herbívoros ruminantes e não ruminantes, a gente pode observar que nos insetívoros o tubo digestivo é muito mais curto, que também demonstra, portanto, um padrão muito mais primitivo. A ordem Afrosoricida são mamíferos de pequeno porte, que inclui as toupeiras douradas da África e os tenrecos de Madagascar. Lembrando que muitas dessas espécies já foram incorporadas na antiga ordem insetívora. Hoje, a Afrosoricida é representada por 52 espécies em 19 gêneros e 3 famílias. Nominalmente, Potamogalidae, Tenrecidae e Chrysochloridae. Então, observe que nessa filogenia, a Afrosoricida é grupo irmão de Macrocelidae, e dentro de Afrosoricida nós temos as 3 famílias, Chrysochloridae, Potamogalidae e Tenrecidae. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a família Chrysochloridae, porque talvez ela seja mais representativa. Então, essa família é representada pelas toupeiras europeias, apresentam membros e pescoço curtos, as garras e as mãos são bastante alargadas, apresentam um húmero curto e altamente esculpido, há uma ligação do pulso que é girada para fora e apresentam também um externo quilhado. Portanto, são animais que apresentam o hábito fossorial e estão adaptados para a escavação no subsolo. Então, eles formam túneis bastante elaborados. A ordem Macrocelidae são os mussaranhos-elefante. Atualmente existe apenas uma única família e 15 espécies. Ocorrem na África. São animais diurnos com olhos grandes, proporcionalmente ao tamanho do crânio. São animais terrestres que vivem em florestas, savanas e desertos. São saltadores. Comem insetos, frutos e brotos e apresentam uma probóscide comprida, utilizada no forrajamento da serrapilheira. Observe aqui que os Macrocelidae formam um grupo irmão com os Afrosoricida, e os dois formam esse agrupamento chamado de Afroinsetívora. A ordem Tubulidentata são os porcos da terra. Existe apenas uma única família e uma única espécie, Orycteropus afer. Ocorre na África, ao sul do Saara, em regiões de savana. Não tem dentes incisivos ou caninos e apresentam 2 pré-molares e 3 molares. As raízes são abertas, cobertas com cemento em vez de esmalte, e também apresentam crescimento contínuo.
A língua é comprida e apresenta glândulas salivares bastante desenvolvidas porque também apresentam uma dieta mimecofágica. E essa é uma convergência com outros grupos dentro dos mamíferos. Escondem-se em tocas elaboradas e apresentam sistemas de túneis com até 13 metros de extensão. Então, o Tubulidentata é grupo irmão de Afroinsectivora e esses dois grupos formam um clado chamado Afroinsectifilia. A ordem Proboscidae são os elefantes. Hoje existe apenas uma única família, 2 gêneros e 3 espécies. O lábio superior ele se alongou, formando uma tromba muscular que é utilizada para comer, né, na alimentação. Os dentes crescem permanentemente na parte posterior da mandíbula e se movem devagar para a parte anterior. Existe uma hipertrofia dos segundos incisivos, formando as presas que são bastante famosas nestes animais. São animais herbívoros. A fermentação ocorre na parte posterior do trato intestinal, né, num seco bastante grande. As patas são colunares, apresentam orelhas que são usadas na termorregulação. O interessante é que estes animais apresentam um amortecedor de tecido gorduroso conjuntivo na planta dos pés, que oferece maior superfície de contato, diminuindo, portanto, os impactos do próprio peso do animal. Essa superfície plantar é bastante queratinizada. Hoje nós temos algumas espécies de elefantes, né? 2 espécies de elefantes africanos, Loxodonta africana e Loxodonta cyclodes, e uma única espécie de elefante asiático, o Elephas maximus. A gente consegue observar as principais diferenças entre esses dois grupos, entre os elefantes africanos e asiáticos, em especial que utilizando características da tromba. Nos elefantes africanos, existem 2 estruturas móveis na região mais anterior que da tromba, que funcionam como se fossem mãos. Nos elefantes asiáticos, existe apenas uma única estrutura móvel na ponta da tromba. Além disso, nos africanos, as orelhas são muito maiores em comparação com as orelhas dos elefantes asiáticos. As presas também são maiores, os animais são maiores, além de outras características com relação ao número de dedos dos pés, dos membros posteriores e anteriores. Em Proboscidae, a dentição é adaptada à herbivoria, portanto apresentam molares lofodontes. Essas coroas são bastante achatadas, né, muito alongadas, e são eficientes na mastigação de matéria vegetal, que isso é importante para esse grupo. A ordem Iracoidae é representada pelos irices ou irex. Existe apenas uma única família e 6 espécies. Por incrível que pareça, esses animais são grupo irmão dos elefantes, apresentam molares lofodontes e almofadas pedais bastante desenvolvidas, são animais diurnos, herbívoros e não são ruminantes. Ocorrem em regiões arborícolas e rupestres da África. Estes animais apresentam uma taxa metabólica bastante baixa, com baixa capacidade de regulação de temperatura e geralmente utilizam mecanismos comportamentais para fazer a termorregulação, como agrupamentos e tocas. Conseguem concentrar a ureia, o que diminui a dependência da água, e vivem em grupos familiares, geralmente um macho para cada 3 a 7 fêmeas e os seus filhotes. A ordem Sirenia é representada pelos peixes-boi e vacas marinhas. São 2 famílias atuais, com 2 gêneros e 4 espécies. São os únicos mamíferos aquáticos herbívoros. Não apresentam membros posteriores e com pelvis grandemente reduzida. Não são ruminantes, embora tenham esse nome. O intestino é muito comprido, cerca de 45 metros no peixe-boi. A fermentação microbiana ocorre no seco. Existem grandes depósitos de gordura que vão ajudar a manter a temperatura corporal desses animais. Os lábios são cobertos de cerdas e o lábio superior apresenta 2 dedos para manipular as plantas. Como eu falei, existe uma redução muito grande dos membros posteriores. Os membros anteriores são modificados como nadadeiras. Existem 6 vértebras cervicais e as mamas são axilares. Então, o filhotinho ele vai mamar nas mamas que ficam na região axilar da fêmea. Perceba que nessa filogenia, Sirenia forma grupo irmão com os Proboscidae, que são os elefantes. Estes 2 grupos formam um clado chamado Tetitéria. Sirenia é composta por 2 famílias, Dugongide e Trichechidae, que representam os peixes-boi e os dugongos. E Tetitéria com Iracoidae forma um clado chamado Penungulata. Obviamente não é para vocês decorarem todas essas nomenclaturas, aqui é só para ilustrar um pouco dessa diversidade. Tá? Então, a Afrotéria ela é formada por 2 grupos principais, os Afroinsectifilia e os Panegulata, tá? Incluindo aqui os elefantes, irex, peixes-boi, os Tubulidentata, né, os Macrocelidae e os Tenrecidios, os Tenricomorpha.